mães e pais do meu Brasil. Faz tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Tô tomando um café em plena 6 horas da tarde. Aí depois eu não consigo dormir direito e ninguém sabe por quê. Ué? Hoje eu vou falar sobre um tema muito sério, mas antes de eu começar a abordar esse tema, eu gostaria de pedir mais uma vez para você se inscrever no meu canal, ativar os sininhos para receber as notificações, dar um like no vídeo para me motivar a continuar gravando conteúdos sobre pediatria aqui para vocês. E gostaria muito de agradecer as pessoas que têm me incentivado a continuar com esse projeto. Hoje, em especial, gostaria de agradecer a minha amiga Joyce. A gente conversou bastante antes de eu gravar esse vídeo e ela me inspirou a gente conversar sobre esse tema. Gostaria de mandar um beijo enorme para minha prima Ana Beatriz, que é estudante de medicina, da qual eu me orgulho muito, e hoje de manhã a gente também bateu um papo bem sério sobre isso. Gostaria de agradecer a Carol Scaff, porque também vem me incentivando pra caramba, a Fernanda Neri, nossa, que saudades. Gostaria de agradecer a Mel, que é outra pessoa que tá me incentivando super nesse projeto, que é a minha tatuadora. E gostaria de agradecer também a Miriam, da Nina Closets, que fechou uma parceria comigo, e essa roupinha aqui é toda da Nina. Bom, sem mais delongas, Japa, roda a vinheta. É claro. O tema que eu vou falar aqui hoje é um tema muito delicado, mas a necessidade dele ser abordado é muito grande. A gente precisa conversar sobre isso, porque infelizmente isso que eu vou falar aqui é uma coisa muito mais comum do que eu gostaria. Eu vou falar sobre abuso sexual infantil, pedofilia, tá? Pra vocês terem noção de como isso é uma coisa séria pra caramba, como isso é um tema delicado, como isso ainda é um tabu, estima-se que menos de 10% dos casos de abuso sexual infantil são relatados, são notificados. Então, é um sofrimento silencioso pelos quais essas crianças e adolescentes passam. E isso é, assim, eu não preciso nem falar, extremamente doloroso, tá? Além disso, 95% dos abusadores geralmente são pessoas do âmbito de convívio social dessa criança, tá? Sendo que 65% desses abusadores muitas vezes são familiares dessa criança. Então isso é muito sério. São pessoas que estão dentro da própria família. São pessoas que conquistam a confiança daquela criança. Porque diferente de um estuprador, de uma mulher adulta que muitas vezes a pega desprevenida, de surpresa, o abusador infantil ele tem a característica de contagiar, de se aproximar, de tentar criar uma amizade com a criança. Ele se aproxima, ele cria confiança, ele busca a confiança da criança para depois ele agir. E dessa maneira, inclusive, ele cria um sentimento muitas vezes de culpa na criança, de que a criança é errada, de que a criança vai traí-lo se contar alguma coisa que está acontecendo, né? Muitas vezes também, por falta de maturidade, a criança, ela tem um órgão genital, então o estímulo, ele pode ser prazeroso e isso pode confundir a cabeça da criança. Então isso é muito, muito sério, tá? Não dá nem pra fazer piadinha no vídeo aqui de hoje. Eu tô abordando esse tema porque essa semana saíram 2 casos de exposição de pessoas famosas na internet. Um deles eu acho que ele é conhecido como japonês, ele tem quase 40 anos e ele tava recebendo nudes, se envolvendo com uma menina de 16 anos. E quando eu falo 16 anos, é muito comum a gente ouvir frases do tipo: ai, mas foi a menina quem se insinuou. Ai, mas a menina estava de roupa curta. Bom, primeira coisa, quem é o adulto
da relação. Quem tem que ter maturidade nessa hora? Todo mundo aqui já foi adolescente. Adolescente é inconsequente, adolescente não tem noção do perigo das coisas que ele faz. Eu não estou falando que uma pessoa de 16 anos não tenha responsabilidade pelos próprios atos. Só que não é normal, não é possível que se ache normal uma pessoa de quase 40 anos trocar mensagens e fotos de conteúdo de conotação sexual pela internet. Outra pessoa que apareceu envolvida, e olha só, não estou acusando ninguém porque eu não tenho prova contra essas pessoas, é só porque como são pessoas que estão na mídia, fizeram o tema vir à tona, foi o PC Siqueira. Até fiquei assustada, porque é um youtuber que eu acompanho tem anos na internet, desde a época que eu tava na faculdade, eu assistia os conteúdos do PC, eu consumia o conteúdo dele, gostava do conteúdo dele. E essa semana foi exposta uma suposta conversa dele com um amigo falando da sensação de adrenalina de receber as fotos nuas de uma criança pela mãe. Eu não preciso nem falar aqui o quanto isso é doentio. Só que aí, isso leva a gente a pensar num outro tema, numa outra coisa muito séria. O abusador, ele não tem pedófilo, abusador escrito na testa, né? A gente muitas vezes acha que o abusador vai ser um estranho, um maníaco, uma pessoa de comportamento diferente, alguém que não tá dentro da nossa casa. E não, como eu falei no início do vídeo, a porcentagem de pessoas que abusam de crianças é uma porcentagem muito maior envolvendo pessoas cuja criança conhece, cuja criança na inocência tem confiança por essa pessoa. E a gente tem que falar sobre esse assunto, que é um assunto que, do jeito que o YouTube provavelmente ele vai boicotar meu vídeo. Mas a gente tem que abordar esse tema, porque abordar esse tema é uma maneira de prevenção. E, gente, quando eu digo que isso é sério, que isso é frequente, eu não tenho isso anotado, mas pelo menos uma vez por mês chega no pronto-socorro pra mim, criança novinha ou adolescente com histórico de abuso sexual. Gente, isso dói demais o coração, né? Porque as consequências disso na vida de uma criança, né, de uma pessoa depois na vida adulta, são permanentes, quiçá irreversíveis, porque a violação do próprio corpo, né, e da inocência da criança é assim, praticamente a violação de uma coisa que é sagrada. E então a gente tem que tomar medidas, a gente tem que tomar atitudes que ajudem a prevenir que esse tipo de coisa aconteça. A primeira atitude é conversar sobre esse assunto. A gente precisa abordar esse tema, a gente precisa parar de ter medo de tratar isso como uma coisa que não existe, fechar os olhos para que isso aconteça. E misturando o tema desse vídeo, inclusive com racismo, infelizmente a porcentagem de meninas negras que são abusadas é ainda maior. E a porcentagem de meninas abusadas é ainda maior. Nisso entra, né, a cultura do estupro, do funk que idolatra a novinha. E outra coisa muito importante aqui, gente, a adultização da criança. Tudo tem sua hora. A sexualidade é uma coisa natural do ser humano, é uma coisa bonita, é através da sexualidade que a gente muitas vezes cria vínculos, é através da sexualidade que a gente traz vida pro mundo, mas tudo tem hora pra acontecer. Criança deve ser criança. Muitas vezes a gente se depara na internet com meninas, com crianças se comportando como adultas, se maquiando como adultas, se vestindo como adultas. A sexualização da menina dançando funk com letras de conotação sexual, a exposição de meninos novinhos a crianças se mostrando, exibindo o corpo de uma maneira excessiva, de uma maneira adultizada desde cedo, né?
colocando aquele comportamento como normal. Meninas vestindo roupas que são sensuais e assim, não problema nenhum contra uma mulher adulta que quer se vestir de uma maneira mais sensual, mas tudo tem sua hora. Criança tem que se vestir como criança, criança tem que brincar, criança, uma coisa importante, criança não namora. Essa coisa de namoradinho na escola, gente, isso não é legal. Tudo tem o seu momento, tá? Criança, você tem que tomar cuidado com aquilo que você deixa o seu filho, a sua filha consumir na internet. Sempre deve haver supervisão, porque o pedófilo, como eu falei, ele não é uma pessoa que visivelmente é estranha. Ele tá em todo lugar, infelizmente ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser o motorista do táxi, ele pode ser o morador da rua de trás da sua casa, ele pode ser o seu colega de trabalho, ele pode ser um tio seu, a gente nunca sabe. Então, é muito importante que a gente proteja as nossas crianças. Eu sei que a maldade está nos olhos de quem vê, e esse é mais um motivo pra gente proteger. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro aparecer na internet, né? Vivo fazendo stories, montei um canal no YouTube, mas tome muito cuidado, você que é mãe, ao expor imagens do seu filho na internet, né? Porque aquilo que pra você é totalmente inocente, na mente deturpada de um pedófilo, pode gerar conteúdo pra ele se aproveitar disso, se é que vocês me entendem. Muito cuidado ao postar onde seu filho frequenta, postar foto do seu filho com um uniforme escolar, tá? Postar vídeos mostrando o seu filho com roupas curtas, porque a nudez ela é natural. A gente não pode tratar o corpo, a genitália da criança como se fosse uma coisa de outro mundo. Pelo contrário, conversar com a criança sobre o próprio corpo, claro que dentro da idade adequada, é uma maneira de prevenção. Explicar que não se deve deixar ninguém tirar a roupa da criança sem ser na presença da mãe, né, ou do pai. Nunca deixar uma pessoa estranha dar banho ou trocar a fralda do seu filho, tá? Sempre quando eu vou atender alguma criança que eu preciso tirar a roupa dela para examinar as partes íntimas, eu procuro sempre falar: nunca deixa ninguém tirar sua roupa sem ser na frente da sua mãe, né? A gente precisa falar isso. Ensinar para a criança o nome certo do genital também é uma coisa que ajuda a criança a conversar com você com naturalidade. Vagina e pênis não são palavras feias. Não que não possa se usar uma coisa mais infantil para conversar com a criança, mas até para ela saber o que é aquilo e saber que aquilo é a intimidade dela. Ensinar para a criança que ela não é obrigada a dar beijo e abraço em alguém se ela não quiser. Muitas vezes a gente vê uma criança e a gente, por ser criança, já vai colocando a mão, quer que abrace, quer que beije. Não, a gente precisa ensinar que a criança tem o direito sim de defender o seu espaço pessoal. É muito errado isso de querer que a criança, por a gente querer ensinar ela a socializar, tenha que beijar e abraçar todo mundo. Não, respeite o espaço dela, é o corpo dela. E converse muito com o seu filho. Converse, explique. Quando tiver que chamar atenção, seja firme, procure não gritar, para que se acontecer alguma coisa, você seja o porto seguro do seu filho, da sua filha, para que ele chegue para contar para você. Porque muitas vezes o abusador sexual, por ser parte do ciclo de convívio social daquela criança, ele conquista a confiança daquela criança, ameaça ela, dizendo que se você contar o que a gente está fazendo, seu pai vai brigar com você, sua mãe vai brigar com você. E a criança não conta e aquilo fica se repetindo. Então, assim, quando a gente grita com a criança, quando a gente age de maneira irracional, a gente deixa a criança com medo de confiar na gente para contar aquilo que está acontecendo. Então, ouvir aquela criança, saber acolher, né? Saber que não é culpa da criança e conversar com ela se isso acontecer, que isso não foi culpa dela, porque muitas vezes o abuso ele começa quando a criança ainda é pequenininha.
E isso vai se prolongando ao longo dos anos. Aí a hora que a criança começa a entender um pouco melhor sobre a sexualidade, muitas vezes vem um sentimento de culpa e de vergonha tão grande pela dificuldade que a criança tem de lidar com sexualidade, com o próprio corpo, que ela não consegue falar aquilo, ela não consegue pedir socorro. E aí vem mais uma dica aqui pra vocês. Pais, mães, avós, professores, muito cuidado, prestem muita atenção com mudanças abruptas de comportamento. Aquela criança que de uma hora para outra ficou introvertida, ficou agressiva, não fazia xixi na cama e começou a fazer xixi na cama de novo numa idade que já não é a idade mais disso, começou a ficar com medos que ela não tinha antes, começou a se comportar de maneira estranha na frente de uma pessoa. Desconfiem disso, ouçam as suas crianças. Alguns estudos mostram que crianças que sofrem abusos passam a desenhar coisas de conotação sexual, né? Então isso é um sinal também. E por favor, mães, cuidado com a exposição das suas filhas, principalmente, porque infelizmente a maioria dos casos de abuso acontecem ainda com meninas, tá? Tem que orientar os meninos também, mas acontece com meninas. Então tomem muito cuidado com exposição de foto, com roupa que vocês escolhem para elas usarem, tá? Criança tem que usar roupa de criança, criança tem que brincar de coisa de criança, criança pode passar o batom da mãe pra brincar, tudo bem, mas não vá fazer uma maquiagem. Eu tô vendo aí um monte de blogueira infantil. Gente, tome muito cuidado. Aquilo que no seu coração é totalmente inocente, pra uma pessoa de mente deturpada, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e isso só influencia mais e mais e gera cada vez mais conteúdo. Cuidado com aquilo que a sua criança escuta, cuidado com quem a sua criança conversa em rede social. Eu sei que para adolescente hoje em dia é difícil você privar que ele tem uma conta em Facebook, em Instagram, mas procurem postergar isso e sempre tenham a senha, sempre supervisionem conversas e expliquem, né, de acordo com cada idade, o perigo de conversar com estranhos. Expliquem para a criança que qualquer pessoa pode pegar uma foto e criar um perfil falso na internet. Que a pessoa que vai abusar, ela não vai se comportar de maneira agressiva, ela não vai ser cruel. Pelo contrário, para ela conseguir o que ela quer, ela precisa ser gentil, né? Ensinem a criança a não expor endereço, não expor coisas da vida pessoal dela, né? E monitorem o tempo que essa criança passa na internet, monitorem os conteúdos que ela assiste, tá? Monitorem a quantidade de tempo que a criança fica no celular. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não é pra criança usar o celular, que não é pra criança usar a internet, porque a gente vive nesse mundo tecnológico. As crianças hoje, elas cresceram assim. Tem criança de 4 anos que sabe usar o celular melhor que eu. Mas tem que ficar em cima, tá? Não confiem em deixar seus filhos com pessoas que vocês não conhecem. Eu sei que é difícil isso, a gente tem que desconfiar da própria sombra no mundo de hoje. E vamos falar mais sobre essa questão assim de parar com a adultização infantil. Vamos deixar as crianças serem crianças por mais tempo, porque passar por isso é uma coisa muito triste e eu não desejo isso pra ninguém, tá? Então, assim, listando as coisas que devem ser feitas, diálogo sempre, orientar que a criança tem o direito sim de respeitar o espaço sexual dela, ela não é obrigada a dar beijinho e abraço em ninguém se ela não tá com vontade. Você não tem vontade de abraçar e beijar todo mundo, por que a criança vê um estranho e tem que ir lá e dar um beijo, dar um abraço? Né? Por que a criança tem que ficar de sorrisinho com todo mundo? Tudo tem seu tempo, tá? Vestir criança como criança, não ficar fazendo brincadeirinha de namoro, de casamento. Criança não namora, criança não casa, tá? Parem com isso. Ai, namoradinho na escola. Não, tá? Tudo tem sua hora. Supervisionar os conteúdos que essa criança consome na internet, na TV, nos vídeos, supervisionar as pessoas com quais ela tem contato, com as quais ela conversa, porque isso é muito sério e infelizmente
infelizmente, como eu já falei no começo aqui do vídeo, esse tema é muito frequente. Eu tenho certeza que todos os colegas que trabalham no pronto-socorro já pegaram casos assim, né? E além de tudo isso, a questão de exposição da internet, tem também a questão de crianças desaparecidas, de tráfico de crianças. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição da imagem dos nossos pequenos. Vamos preservar a infância deles, vamos deixar a criança ser criança pelo maior tempo possível, vamos preservar a inocência dessas crianças e vamos ser o porto seguro delas. Eu espero que esse vídeo tenha orientado vocês, trazido informação de qualidade para vocês e que a gente consiga, conversando sobre isso, falando sobre isso, prevenir que esse tipo de coisa aconteça, tá? E denunciem. Não é normal homens, adultos, barbados ficarem atrás de crianças, né, menores de idade. É isso, gente. Eu vou falar boa noite, o Japa sempre me mata de eu falar o horário, mas enfim. É uma boa noite pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se não deixarem o like por mim, deixem o like pela Kira, que tá lá no sofá, e pela minha gata, que passou aqui em frente algumas vezes. E até o próximo vídeo do canal. Fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo!